galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Taca o dedo aí no joinha, deixa seu like que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no YouTube. E o principal, hein, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto que eu falar do nosso amado clube para você. Então, sem mais delongas, eu começo falando sobre um clássico entre dois times embalados. Assim é o histórico do confronto entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam na noite de hoje, às 21h30, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá acabando, né, minha gente? Infelizmente, o Brasileirão tá acabando. E pra gente que gosta de futebol, é muito ruim ficar sem a nossa paixão, não é mesmo? O Vasco venceu o Bahia por 3-2 na rodada passada, conseguindo a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com 43 pontos, deseja conquistar a vaga na próxima Copa Libertadores e tem que vencer para encostar no G6. O técnico Rafael Paiva espera um jogo bem difícil diante do líder, mas entende que é um jogo em que enxerga a chance de mudar de vez a chave do time no Campeonato Brasileiro. Abre aspas, vamos enfrentar um adversário muito forte e que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar ganhar para nos credenciarmos e almejarmos coisas maiores na competição. Fecha aspas, afirmou o técnico do Vasco. O Vasco teve uma semana para se preparar para o clássico e a tendência é de que o técnico Rafael Paiva só faça duas mudanças naturais na equipe que venceu o Bahia. Hugo Moura e Verratti voltam de suspensão, ainda bem, né? Coutinho seguirá fora da relação. O camisa 11 vinha de uma sequência de jogos pesada como titular e será preservado por controle de carga. Ele havia sentido dores musculares na coxa e fez atividades mais leves na semana passada. Léo, que desfalcou o Vasco contra o Bahia, volta a ser relacionado. O Vasco ocupa o 9º lugar do Brasileirão com 43 pontos em 31 rodadas e briga, como eu falei anteriormente, por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. A partida será transmitida pela Globo para o Rio de Janeiro e alguns estados e pelo Premier para todo o Brasil. O árbitro da partida será o Bruno Arleu de Araújo e a provável escalação do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Payet, Emerson Rodrigues, Puma Rodrigues e Verratti. Eu só sei de uma coisa, que será um jogão, hein? E o meu palpite é 2-1 pro Vasco e o seu, deixa aí nos comentários. Mesmo jogando contra o líder, cada jogo é um jogo e clássico é clássico. Por isso, eu, Arlene Valentim, estou confiante na nossa vitória. E, inclusive, emendando uma notícia na outra, o palco da partida de logo mais, que é o Newton Santos, é o plano A para o Vasco enquanto São Januário estiver em obras. O Vasco se prepara para fazer uma grande reforma em São Januário, que deve ficar fechado entre 2025 e 2027. Nesse período, o time precisará jogar em outros locais e a diretoria vê o Newton Santos como ponto estratégico. Os dois clubes incluíram o aluguel do Newton Santos em negociação por Ryan. O atacante do Vasco está na mira do Lyon, time francês que pertence a John Textor, que também é dono do Botafogo. E, independentemente de avanço nas negociações por Ryan, o Vasco vai buscar um acordo com o rival para usar o Newton Santos nos próximos anos. Jogar no estádio durante a reforma de São Januário, no momento, é o plano A da diretoria de Pedrinho, embora jogos no Maracanã e outras arenas não estejam descartados. Apesar de trocas de farpas públicas entre Pedrinho e Textor, a relação entre as diretorias de Vasco e Botafogo é pacífica. O Newton Santos também tem sido considerado nos planos estruturais da reforma de São Januário. O clube tem analisado arenas brasileiras e tem em mãos um relatório sobre o estádio administrado pelo Botafogo. A ideia é que a nova arena tenha gramado sintético ou híbrido, natural e sintético. O estádio, localizado no bairro Engenho de Dentro, a 12 quilômetros de distância da Barreira, tem capacidade para 45 mil torcedores. Mas e aí?
quando São Januário será fechado? Eis a pergunta, né? O desejo do Vasco é fechar seu estádio após o fim do Brasileirão, mas isso ainda não é garantido. Torcedores e dirigentes vivem a expectativa de que o último jogo nesse São Januário seja contra o Atlético Mineiro pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, algumas pessoas ligadas ao clube e à Prefeitura do Rio dizem que existe a possibilidade de o local ser fechado só após o Campeonato Carioca de 2025. Há alguns trâmites a serem cumpridos pelo Vasco que estão atrasados. Publicada no início de julho, a lei que autorizou o Vasco a vender o potencial construtivo de São Januário ainda não foi regulamentada, por exemplo. O texto vai detalhar como a operação do potencial construtivo da reforma de São Januário será feita na prática, garantindo a operacionalização e a segurança jurídica de todo o processo. Outro artigo da lei determina que em até 180 dias ou 6 meses depois da publicação da legislação, o Vasco apresente o projeto básico da reforma à Prefeitura do Rio. Esse é o documento que deve garantir a viabilidade técnica e o tratamento do impacto ambiental da obra, possibilitando a avaliação do custo e a definição dos métodos caso de execução. É nisso que o Vasco trabalha no momento. O projeto está na etapa de matérias complementares. São mais de 30 itens que precisam entrar no plano, como gramado e laudo do Corpo de Bombeiros. O Vasco fez inúmeras reuniões para debater essa parte e está no processo de contratação de empresas que vão tocar estas matérias. Só depois da apresentação do projeto, o clube deverá, enfim, finalizar os trâmites burocráticos para dar início às obras. Para isso, precisará de recursos. O Vasco informou recentemente que vem firmando cartas de intenção de venda com possíveis compradores do potencial construtivo. Ainda não há acordo fechado e a diretoria precisa disso para começar as obras. Há pouco mais de um mês do fim do Brasileirão, por causa dos atrasos nos processos, aumenta a probabilidade de o início da reforma ser adiado por alguns meses. Eu, sinceramente, acho que será adiado, sim, com certeza. Eu acho que, pelo andar da carruagem, né, eu acho que ainda vai jogar o Campeonato Carioca de 2025. Em São Januário. Lembrando, você que está me acompanhando aqui nesse vídeo, que é só uma opinião minha, tá? Que eu tô achando que as obras vão dar uma atrasadazinha básica aí, devido a esse imbróglio, né? A venda do potencial construtivo de São Januário. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para estar deixando o like aí, peço para se inscrever se não for inscrito e estiver aqui pela primeira vez, e peço para ativar o sininho das notificações, que assim você vai estar ajudando a Vascaína aqui. Dia de Vasco, dia de nervoso, vamos com tudo, vamos pra cima, vamos por mais, né? Sempre por mais. Beijo, galera, e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante pra você. E eu espero que sejam notícias boas, um pós-jogo falando sobre a nossa vitória. Assim espero, com toda a humildade do mundo. Fiquem com Deus e saudações vascaínas. Tchau, tchau, valeu!